Na economia, o avanço da pandemia desafia líderes globais. Denise Campos de Toledo. O coronavírus impõe um desafio global, não apenas na saúde, mas também do ponto de vista econômico. Organismos internacionais têm alertado para a possibilidade de uma crise sem precedentes. Não se pode ainda mensurar o impacto de toda a paralisação de atividade necessária no combate à pandemia, com cerca de 1/5 da população mundial já em quarentena. E lideranças estão sendo testadas quanto à capacidade de implementarem estratégias capazes de evitar o pior cenário, como explica Cláudio Fristac, ex-economista do Banco Mundial e diretor da Interb Consultoria Internacional. Nesse contexto, eu acho que a prioridade número 1 do ponto de vista da economia é a economia global, mundo e Brasil, evidentemente, também junto, não entrarmos num processo de depressão econômica. A recessão está contratada na Europa, a recessão está contratada nos Estados Unidos, está contratada aqui no Brasil e possivelmente na Ásia. Então, o grande desafio hoje não é uma questão de evitar a recessão vai vir, enfim, nós não sabemos exatamente a escala, é evitar uma depressão, evitar algo que nós observamos na última vez no mundo, nos anos 30, no início dos anos 30, né? Ontem o mercado global, inclusive aqui, teve um dia de alívio, até com uma onda de alta das bolsas por alguns dados menos ruins da economia europeia e pelo pacote de medidas nos Estados Unidos. Mas não há qualquer definição de tendência. O mercado tem avançado ao sabor das notícias e com perspectivas ainda não muito favoráveis. Para Luiz Otávio de Souza Leal, economista-chefe do Banco ABC Brasil, o segundo trimestre será decisivo quanto ao que se pode esperar de 2020 e até em prazo maior. Nesse sentido, ele também acha fundamental medidas muito mais amplas do que as que vêm sendo sinalizadas pelo governo. A discussão hoje em dia é muito mais do tamanho, tá, do que as medidas que terão que ser tomadas. Então já tem, por exemplo, o Rodrigo Maia já citou o orçamento de guerra que podia chegar a 500 bilhões de reais. Então, a diferença é essa. O governo já botou alguma coisa aproximadamente 150 e 200 bilhões e querem chegar a 500 bilhões. Até para os que andam questionando a quarentena pelo desastre que poderá ser do ponto de vista econômico, fica clara a necessidade de o governo deixar de lado as preocupações com ajuste fiscal e o nível de endividamento para adotar o máximo de medidas que possam minimizar os danos que o combate ao coronavírus irá produzir para as empresas, a renda dos trabalhadores e o emprego.